que existe uma idade correta para a alfabetização, isso pode contribuir para o bom desenvolvimento da criança nas suas variadas fases da vida de aprendizagem. O Washington Luiz está com um especialista agora e fala sobre esse assunto. Pois não, Washington Luiz, você está ao vivo agora para falar de um tema importante, que é a idade certa de aprender, na verdade, cada bloco nessa iniciativa da educação. Olá, Bruno, estamos de volta e vamos conversar com a psicóloga Aline Arruda. A história é o seguinte: na minha época, minha mãe disse, não, só coloca esse menino na escola quando ele estiver andando ou estiver chamando papai, mamãe ou coisa do gênero. Você já pegou uma geração mais um pouco avançada, né? Você já tinha escola, já tinha aquele... Você pegava na mão da criancinha, levava para a escola, dizia, não, vamos começar primeiro com a tabuada, né? E por aí vai. Hoje é diferente, os tempos mudaram, né? Você vê uma criança recém-nascida hoje, ela só come quando coloca o celular na frente dela. Eu conheço vários casos que crianças com 1 ano de idade, 8, 9, 10 meses, 1 ano de idade, mas já está pendurada ali no celular. Então, a evolução foi muito grande com o passar do tempo. Agora, nós vamos saber a idade certa. O que pode, o que é que não pode. Principalmente numa geração que nós estamos vivenciando, onde a tecnologia, a internet é fundamental. Ao vivo, vamos conversar com a psicóloga Aline Arruda. Aline, muito obrigado por me receber, muito bom dia. Tem sido assim, né? Uma geração que não é a sua, mas já tem uma geração mais avançada, mas no passado e até hoje as mães ainda ousam em dizer que o filho tem uma determinada idade para ir para a escola, quando na verdade não é. Qual a idade correta para que uma criança possa começar a dar os primeiros passos na escola? Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, existe o que é realidade de cada família. Tem mães, pais que não têm com quem deixar a criança e acaba levando muito cedo para a creche, para o berçário, e aí ela sente que é mais seguro ali para a criança estar. Quando você traz, eu fui para a escola, comecei a ir com 3 anos, 5 anos. Se a gente pudesse pensar no que a Organização Mundial de Saúde fala, o que a pediatria fala, o que a psicologia fala, a gente vai olhar ali para 3, 4 anos. Por quê? Porque ela está sendo cuidada pela família, ela está aprendendo noções básicas de educação, de relacionamento, mas a gente sabe que a realidade hoje os pais precisam trabalhar, não tem com quem deixar a criança, precisam manter a criança em segurança, então ela vai mais cedo. Mas o ideal nesse processo é que na escolinha, na creche, ela esteja aprendendo ali habilidades sociais, a interagir, regras de convivência. Esse processo mais tabuada, português, ele pode ficar um pouco mais tardiamente, isso não vai atrasar cognitivamente a inteligência da criança. Mas os pais têm sempre essa preocupação. O mundo é muito concorrido, precisa aprender logo, quanto antes aprender, então para ele poder disputar ali o mercado de trabalho, calma, né? Criança precisa ser criança, precisa brincar, precisa interagir, porque isso vai ser mais importante para depois ela conseguir adquirir isso. E essa geração hoje que tem ficado muito na internet, né, ela está aprendendo exatamente essa socialização, porque ela está conectada a um aparelho, não está interagindo tanto quanto antes as crianças interagiam. Agora, qual o conselho, qual a técnica a ser usada para você perceber que uma criança está necessitando de um aprendizado maior? Porque a evasão hoje é muito grande. Você disse uma série de problemas hoje que existem na família, né? Mas o que seria fundamental para isso? Hoje é super importante que os pais voltem a se engajar com a escola, né? Muitas vezes falta aquela reunião de pais e mestres, então conversa com a professora, acompanha mesmo as atividades do filho, mesmo que sejam atividades que ele acha que é desinteressante ou que não tem aprendizado, como recortar e colar. Isso é importante para o processo de motricidade fina da criança. Então, vai acompanhando, sentiu que a criança tem dificuldade, o próprio pai e a mãe não conseguem acompanhar, procura um profissional, uma psicopedagoga, uma professora particular, dependendo da idade da criança, mas estar junto da criança não é só naquele processo de dar comida, mandar tomar banho, é também ver como é que está esse desenvolvimento cognitivo, que não é tão fácil de ser visto, mas acompanhando é possível ser percebido. Agora, Aline, nós temos percebido casos, que eu conheço, casos verídicos, de que a criança trouxe das redes sociais o que ela aprendeu, o que ela viu, a mãe não teve a cautela de deixar apenas que ela pudesse acompanhar de forma resumida, então acessa algumas redes sociais que não são indevidas, e isso pode causar um problema dentro das escolas, ou seja, trazer a internet
de forma muito íntima para dentro da escola. Isso tem causado um problema seríssimo nas crianças hoje. Sim, se a gente vê que isso causa problema com adultos, imagine com criança que ainda não tem desenvolvimento lobo-frontal, né, completo para poder discernir certo e errado, ter esse julgamento. Então, é preciso que os pais acompanhem o que as crianças estão vendo na internet. Crianças muito pequenas nem deveriam, né, usar celular, mas ainda assim tem monitoramento dos pais, tem aplicativos que têm isso. Está sempre olhando o que a criança está vendo, de vez em quando assistir com ela alguma coisa, restringir aplicativos, bloquear, porque a internet é uma área muito livre, né? Uma pessoa pode jogar, inclusive, algum material com maldade num acesso que seria infantil. E aí a criança não entende, vai vendo aquilo. Às vezes é um coleguinha que mostra para ela alguma coisa. Então dá para os pais terem o controle dos seus filhos, mas não dá para ter o controle do outro. Mas se todos os pais começarem a pensar dessa forma, a escola fazer um trabalho de colocar monitoramento, olha gente, vamos colocar monitoramento celular dos seus filhos, acompanhar o que a criança está vendo, porque desde sempre a gente precisa acompanhar o que as crianças fazem. Antigamente dizia assim, eu tenho medo que aconteça alguma coisa, algum perigo para o meu filho na rua, só que agora o perigo está acontecendo em casa. Porque uma pessoa que tenha maldade, ela vai lá, entra nesse processo de interação com a criança por uma rede social, por um aplicativo, e aí a criança está exposta, mesmo estando em casa, muitas vezes ao lado dos pais. Ô, Aline, você já, claro, por uma questão de ética, nós não vamos declinar nomes nem casos, mas tem sido constante, você tem sido procurado, alguns psicólogos estão sendo procurados em função de crianças estarem bitoladas, adaptadas, pendurada 24 horas no telefone. Isso tem preocupado, né? Até porque nos restaurantes hoje, o que você vê até casais, né? Pessoas idosas, você chega hoje no restaurante e vê cada um pendurado no telefone. Mesmo os dois, são os dois juntos, mas os dois estão um pendurado no telefone, outro no outro. Isso tem causado um problema seríssimo, inclusive psicológico, né? Sim, nós já temos pesquisas, testes, instrumentos que já rastreiam essa questão da dependência tecnológica em crianças. Então, imagine, para já ter um estudo desse, é porque já tem muita demanda desse nível de situações. E aí, qual é o problema? A criança fica ali no celular, ela não está interagindo, ela não está aprendendo outras possibilidades, ela não está observando o ambiente. E aí, a gente tem cada vez mais crianças com dificuldade de interação, de fala, crianças com problemas para ir na escola, não quer mais ir para a escola, fica com medo daquele público, porque ela tem que sair daquele mundo virtual, que para ela é real, e ter que encarar a escola, que é o mundo real, para ela aquilo ali não faz muito sentido. Então a gente está vendo já uma reação que tem acontecido com adolescentes também, com esse tipo de dificuldade de aprendizagem, de reprovação, de não querer ir para a escola, com problemas de ansiedade social, medo mesmo de interagir coletivamente, por consequência de uso excessivo de internet. Aline, muito obrigado pela participação. Obrigada também. Uma verdadeira aula, viu, Bruno? Que nós acabamos de receber aqui foram dúvidas importantes que os pais precisam estar atentos a todos os movimentos, principalmente na escola onde o filho está, no momento em que o filho sai e também nas redes sociais. É com você, Bruno. Bom dia, forte abraço e até amanhã. Obrigado, Washington, pela tua participação. Assim eu agradeço a todos vocês que são meus amigos, que são minhas amigas, por mais uma semana de trabalho, mais uma semana de missão cumprida. Lembrando que eu estou de volta ao vivo, ao meio-dia, com os meus colegas Clilson Júnior e Luiz Torres, no nosso Arapuã Verdade. Hoje, continuando a sabatina com os candidatos que disputam a Prefeitura de João Pessoa, recebemos hoje o candidato do partido PL, Marcelo Queiroga, que será o nosso entrevistado lá no Arapuã Verdade, ao meio-dia, tá bom? Oi, Marília, como é que você tá, Marília? Tá